A Cidade Conference apresenta Manuel Oliveira, pastor líder da New Life Church em Framingham, Massachusetts. Ao lado de sua esposa Ana Célia e seus filhos Sara e Pedro, a família tem servido junta desde junho de 1999, quando iniciaram o trabalho de plantação da igreja. Manuel é bacharel em teologia e doutor em ministério urbano pelo Gordon Conwell Theological Seminary em Boston. Seu ministério tem como ênfase a intervenção da igreja como comunidade terapêutica na vida dos imigrantes nos Estados Unidos. Manuel é um líder criativo, com coração apaixonado pela igreja local e que queima pelos direitos humanos dos imigrantes no estado de Massachusetts e em toda a América. Vamos receber com muita alegria e uma grande salva de palmas nosso preletor convidado, Manuel Oliveira. Muito bem, muito bem. Queridos, eu queria mostrar um outro vídeo para vocês, bem pequeno, só para você poder conhecer um pouquinho do que é a New Life Church e um pouquinho da nossa história. Vamos ver esse vídeo juntos. Olá, eu sou o Manuel Oliveira, seja bem-vindo à New Life Church, um lugar de esperança. Como comunidade, nós nos reunimos em um lugar aqui em Framingham e esse prédio é muito especial, tem mais de 130 anos um pouquinho. Ele seria vendido para não mais ser uma igreja. Nós compramos, revitalizamos e hoje nós temos uma belíssima propriedade aqui, onde as pessoas podem ser tocadas pela mensagem do Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré. A New Life é uma igreja que nasceu com o intuito de alcançar a primeira geração de imigrantes brasileiros, transicionando logo em seguida para alcançar a segunda geração e sermos uma igreja multicultural, multiétnica, monolinguística. A New Life é uma igreja que tem uma preocupação social muito grande. Nós temos um ministério de inclusão que trabalha com crianças com necessidades especiais e outras igrejas têm se inspirado a fazer o mesmo, visto que o nosso ministério de inclusão foi pioneiro em todo o nosso estado chamado Massachusetts. Jesus Cristo está sendo glorificado na vida de inúmeras pessoas. Aqui no lugar onde estamos plantados, nós entendemos que Deus nos colocou aqui para fazer diferença, levando o Evangelho, fazendo transformação social, transformando comunidades de base e mostrando que quando Jesus Cristo habita num lugar, as pessoas podem ser instrumentos para a transformação do lugar onde eles estão. É isso aí. Então, se você estiver algum dia no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos, sejam bem-vindos à New Life Church. A igreja da cidade pode, inclusive, enviar alguns 1.500 membros para lá, que vai ficar tudo em casa, tá, queridos? Mas eu queria mostrar mais um vídeo. Esse vídeo não é sobre o nosso ministério, sobre a nossa igreja. Vocês ouviram mais cedo um grande amigo nosso, pastor Elias, falar sobre a missão Mãos Estendidas na África. E tem mais um vídeo. Nossa igreja é parceira deles. Inclusive, aquilo que vocês ouviram no vídeo hoje mais cedo, das bicicletas, dos postos artesianos, aquilo foi um trabalho da New Life em parceria com a missão Mãos Estendidas, mas tem mais um vídeo que eu acho que vale a pena vocês verem sobre essa missão. Hoje é dia 22 de maio e eu estou aqui com pastores de Moçambique e do Zimbábue que querem participar também da Cidade Leadership Conference. E eles querem cantar uma canção no dialeto Shona, que quer dizer que o tempo está a acabar. Nós precisamos orar a Deus porque o tempo está a acabar. Vamos lá? Eles querem participar conosco.
Louvado seja o Senhor Jesus, amém? Vá numa salva de palmas bem forte. E a sua parceria pode ajudar a transformar vidas. Meus irmãos, o tema nosso é liderança espiritual. Quando nós falamos sobre a palavra liderança, o que não falta na literatura em qualquer idioma, são livros e mais livros nos ensinando a ser melhores líderes. Princípios de liderança, modelos de liderança. Às vezes, mais diferente um do outro do que nós podemos imaginar, mas ressaltando pontos que podem transformar uma pessoa num líder mais eficaz. Eu não quero necessariamente nessa tarde abordar com vocês mais princípios de liderança. Meus colegas estão fazendo com uma maestria absoluta. Mas eu queria abordar um aspecto de quem é líder. Porque todos vocês aqui são líderes. Liderança espiritual eu defino como uma habilidade dada por Deus a nós de imprimirmos nos corações dos outros a face de Cristo. Liderança espiritual, na minha definição, é uma habilidade dada por Deus para que todos nós possamos imprimir no coração de outras pessoas a face de Jesus Cristo. Uma mãe é uma líder espiritual. Quando fazendo qualquer coisa, cuidando dos seus filhos, ela está ensinando o caminho de encontrar-se com Jesus de Nazaré. Um pai, quando tem uma conversa com seus filhos, ele está imprimindo o rosto de Cristo no coração daquelas crianças, ele é um líder espiritual. Você, empresário, quando cuida da sua empresa, como cuida daqueles que são seus assessores, aqueles que trabalham para você, você está sendo um líder espiritual. O rapaz, o jovem, a jovem universitária, nas suas amizades, nos seus encontros, nos seus bate-papos, na sua conversa. Nós não precisamos ser pastores, missionários, líderes eclesiásticos para termos uma liderança espiritual. Amém? Você é um líder espiritual, mas por que pessoas abandonam, deixam essa posição de liderança espiritual? Dentre tantas que poderiam ser abordadas aqui, eu quero levantar duas, e uma delas é o que eu vou me deter na mensagem que quero compartilhar com vocês. Duas apenas. Uma, as pessoas abandonam o seu lugar de líder, porque eles deixam de refletir a glória de Deus na vida deles. Veja, eu usei a palavra refletir de forma proposital, porque tudo que nós somos é espelho. Nós somos um espelho da glória de Deus. Nós não somos a glória. Nós refletimos a glória, nós não somos a luz, nós refletimos a luz. E algumas pessoas, movidas por um senso totalmente desqualificado, deixam de ser espelho para refletir a luz e querem ser a própria luz. Só que a Bíblia nos mostra que alguém antes de nós já tentou fazer isso, e essas pessoas não estão nada mais, nada menos do que possuídas por um espírito luciferiano. Lúcifer não se agradou o suficiente de refletir a luz, de ser iluminado, ele quis ser a própria luz, e alguns de nós, seduzidos pelo poder, pelo dinheiro, pela fama, esquecemos que o nosso papel não é outro, a não ser um espelho, para que a luz de Deus em nós reflita sobre o rosto de outras pessoas, para a honra e para a glória dele. Essa é uma razão. A outra razão, que é o tema da minha palavra para vocês, é que o mundo destas pessoas que deveriam ser líderes espirituais está um caos. A vida dessas pessoas está um caos. E a liderança espiritual se desenvolve num ecossistema chamado vida. Ela se desenvolve num ecossistema chamado nosso dia a dia, nossas relações, nosso convívio e nossa interação. Porque a liderança espiritual, contrário de intimidade com Deus, ela é percebida no exterior. Vejam, intimidade com Deus é percebida no interior. Nós vivemos uma relação profunda com o nosso Senhor. Mas a liderança espiritual, ela é exercida no âmbito externo, naquilo que as pessoas percebem, na nossa fala, no nosso discurso, naquilo que nós fazemos. E a vida de muitos desses líderes estão absolutamente em caos. Então, enquanto esse mundo interior não for reorganizado pela presença de Jesus, o nosso mundo exterior vai refletir a liderança espiritual que nós queremos. Amém? Para isso, eu queria que nós olhássemos um texto que a princípio pode parecer um texto muito pesado
para se falar sobre liderança espiritual para um grupo de cristãos. Mas presta atenção nos detalhes desse texto. Eu não vou ler ele todo, ele é muito extenso, são 20 versículos do capítulo de número 5 do Evangelho de Marcos, mas eu vou ler alguns para vocês entenderem o que se passa aqui. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos ou dos Gadarenos. Jesus estava com os seus discípulos de uma margem do mar da Galileia e atravessaram para essa outra terra. Quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem, presta atenção, vivia nos sepulcros, ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes, quebrara os ferros de seus pés, ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando, cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu, prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormente. Pois Jesus lhe tinha dito, ou tinha dito ao espírito imundo: saia desse homem, espírito imundo. Irmãos, quando nós lemos algumas pesquisas sérias sobre a vida dos cristãos, algumas coisas muito amedrontadoras saltam aos nossos olhos. Eu quero ler para vocês 4 ou 5 de uma das pesquisas mais respeitadas nos Estados Unidos do que é ser cristão hoje em dia. Ao perguntar às pessoas como que eles se sentiam sendo cristãos, nós não estamos nem dizendo de exercer algum tipo de liderança, mas simplesmente de ser cristão. Veja quais foram as 5 perguntas, as 5 respostas mais dadas. A maioria dos cristãos se sentem inadequados para se aproximar de Deus. Nas minhas palavras agora, tem medo da presença de Deus, sentem que não conseguem agradar a Deus, vivem uma vida de medo de que Deus vai desaprová-los. Segundo, se sentem totalmente inadequados de falar para alguém que Jesus é a razão da vida deles. Se sentem totalmente inadequados de compartilhar com alguém que Jesus é o Senhor da vida deles. Terceiro, tem uma caminhada cristã como um peso muito grande a se carregar, um peso que a qualquer momento pode carcomir a gente, pode fazer com que a gente não consiga mais carregar as ordenanças, os preceitos, os princípios, e nós vamos nos afastar de Deus. Então a vida cristã tornou-se um fardo. Agora, ironicamente, a palavra de Deus diz que quem está com o fardo pesado deveria vir a Ele, que toma o nosso fardo pesado e nos dá um fardo leve. O Senhor Jesus disse: todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, venham até mim, deixem esse fardo pesado e peguem o meu, que é leve. Mas as pessoas continuam respondendo que a caminhada cristã é um peso. Pastores são 3 vezes mais propensos a sofrerem transtornos emocionais do que qualquer outro grupo social. As pessoas sentem que a sua vida em diferentes áreas está totalmente desorganizadas. Ao pensar sobre isso e ver o nosso tema para essa conferência, eu pensei: por que essas coisas acontecem? Me veio à mente 2 razões, eu quero compartilhar com vocês. A primeira delas é que essas pessoas não entenderam o que é libertação integral. Veja, muitos de nós, todos nós aqui, eu acho que responderíamos em uníssono. Se nós perguntássemos se somos salvos, levantaríamos a mão e diríamos que sim. Pelo menos eu espero que essa seja a resposta. Porque a palavra de Deus nos garante que quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós recebemos não por mérito, não por pedigree, não por herança, mas nós recebemos a vida eterna que só Cristo Jesus pode dar. Mas muitas pessoas que levantam a mão, que dizem ser salvos, não entenderam ainda que o trabalho do Espírito Santo não foi carimbar o nosso passaporte, para que pós-morte nós pudéssemos chegar nos portões celestiais, e seja lá quem estiver de guarda naquele dia, a gente dá uma carteirada e dizer: eu tenho o direito de entrar, porque eu cumpri aquilo que a palavra de Deus diz. Nós imaginamos salvação apenas a libertação do inferno. Não me gusta é o inferno, então nós vamos para onde? Para o céu. Temos medo do inferno, então nós queremos o céu. Não, mas o que Cristo veio fazer foi nos libertar de uma forma integral, porque Ele veio para que nós tivéssemos vida e tivéssemos vida em abundância. Ele quebrou todo o domínio,
Ele quebrou toda a potestade, Ele quebrou tudo o que nos aprisionava, Ele nos colocou em liberdade para vivermos total e absolutamente para Ele. Agora, se você faz parte desse grupo, que se sente como uma das respostas dadas por essa pesquisa, pergunte a você mesmo se você vive a integralidade da libertação que Cristo conseguiu na cruz do Calvário para você. Eu, particularmente, amo a palavra salvação, na sua tradução mais próxima do sentido bíblico, como libertação. Porque Cristo veio nos salvar do poder do pecado, mas Ele nos libertou das garras de Satanás, do poder que Ele tinha de exercer qualquer autoridade sobre nós. Nós somos hoje um povo livres, em nome de Jesus de Nazaré, livres para a honra e para a glória dEle. Mas qual é o segundo ponto que pode ser a razão dessas pessoas estarem com o seu mundo tão desorganizado, além de não entenderem a libertação integral que o Evangelho veio nos dar? É o que eu chamo de uma religiosidade periférica, que é a seguinte: nós lidamos com as questões da fé apenas nas camadas externas da nossa vida, desconsiderando que o processo de transformação espiritual acontece de dentro para fora. Ou seja, se não usarmos a nossa fé para tratar os assuntos mais difíceis do nosso coração, se não mergulharmos no porão da nossa alma, sob a direção do Espírito Santo, no poder dele, lidarmos com essas taras, com esses traumas, com esses problemas mais profundos no nosso mundo interior, o nosso mundo exterior vai revelar essa face. Ou seja, o nosso mundo exterior está caótico, porque o nosso mundo interior está desorganizado. Eu vou ensinar uma coisa para vocês: o seu mundo exterior jamais estará em ordem, se isso não for um reflexo do seu mundo interior. O seu mundo exterior jamais estará em ordem, se isso não for um reflexo do seu mundo interior. Porque a nossa organização interior é o que possibilitará o nosso mundo exterior ficar em ordem. Por exemplo, você não pensa o que você pensa porque você faz o que você faz. Você faz o que você faz porque você pensa o que você pensa. Entenderam? Você não pensa o que você pensa porque você faz as coisas da maneira que você faz. Mas você faz as coisas da maneira que você faz porque você pensa da maneira que você pensa. Ou seja, o nosso pensamento determina em muito as nossas ações. E quando os nossos pensamentos não refletem uma organização interior concedida pelo Espírito Santo de Deus, nossas ações serão todas desorganizadas. Por exemplo, nossa vida espiritual não terá uma satisfação real, você não se sentirá amado, você não se sentirá filho de Deus, filho, não aquele que visita a casa de um senhor, filho, Deus é meu Pai. Você poder acordar com essa convicção e deitar com essa segurança: eu sou filho de Deus. A sua vida espiritual não trará essa satisfação real, esse senso de segurança. Você será uma pessoa cheia de culpas, você será uma pessoa cheia de traumas, de sentimento de inadequação, como foi uma das respostas. Você será um cristão com pouca produtividade, você não será um líder espiritual, porque você não se sentirá capacitado, habilitado, disposto, pronto para fazer isso. Porque todas as vezes que você olha para alguém que você pode influenciar, imediatamente vem à sua mente, vem diante dos seus olhos a figura de quem você é, e a figura de quem você é hoje, por estar com o seu mundo interior em desordem, não é nada parecido com aquilo que Deus te criou. Você não pode nem mesmo dizer para você mesmo: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque você se vê de outra maneira. Mas o que acontece, ou o que pode acontecer, é a minha oração que aconteça aqui nessa tarde. O que pode acontecer quando o Espírito Santo de Deus trabalha em nós, para que o nosso mundo interior seja organizado? Você está pronto para receber? Diz amém para mim. Em primeiro lugar, nós somos libertos.
Veja o que acontece no versículo 8. Jesus desce naquela terra e essa parábola, esse conto, ele é riquíssimo nas suas ilustrações, nas suas figuras de linguagem. Por exemplo, nós vemos aqui uma manada de porcos. Por que porcos? Eu vi comentaristas dizerem diversas coisas, mas há uma coisa que nós não podemos nos esquecer. Quem entrou naqueles porcos? Quem estava naquele homem? Uma legião de demônios, concordam comigo? Agora, engraçado, muito interessante, que o Império Romano tinha diversas legiões. A legião era um destacamento militar que variava entre 2 a 6 mil soldados. Mas a 10ª legião, a legião mais poderosa, chamada de Fretenses, tinha um símbolo. Quem adivinha qual era o símbolo? O porco. No escudo, no emblema deles, da 10ª, da mais poderosa legião, do Navy SEAL do governo de Roma, dos mais treinados lutadores, guerreiros, o símbolo era o porco. O Senhor está nos mostrando que não há poder, não há potestade, não há nada que a sua voz não possa destruir. O Senhor Jesus, com uma só palavra, manda de forma alegórica a mais poderosa parte do exército romano entrar naqueles porcos e eles se precipitarem. Mas o que isso tem a ver conosco? É que quando Jesus nos liberta, nós somos verdadeiramente livres. A Bíblia diz que quando aquele que for liberto pelo Filho, ele é livre. Ele é livre para viver a vida que Deus tem para ele. Ele é livre para poder passar além de todo o conceito social. Ele é livre para viver além daquilo que a sua família promulgou sobre a sua vida. Ele é livre para viver além do que os amigos dizem que ele é ou que ele será. Ele é livre para conquistar, ele é livre para chegar, ele é livre para liderar, porque aquele a quem o Filho liberta é verdadeiramente livre, queridos. E você e eu fomos libertados pelo poder do Espírito Santo, haja como tal. Nós somos livres para não viver mais aprisionados a um sistema social que esmaga, que determina como é que a gente se comporta, que roupa que a gente veste, qual é o nosso papel na sociedade, que a gente faça tudo de acordo com a multidão. Não, você hoje é livre para dizer, tem muita gente nesse caminho, mas eu vou nesse outro caminho aqui. Você é livre em Cristo Jesus para fazer escolhas que glorifiquem o nome dEle. Você é livre em Cristo Jesus para que, podendo fazer todas as coisas, como o apóstolo Paulo disse, você escolhe fazer aquilo que traz honra e glória para Deus, que abençoa as pessoas, que engrandece a sua família, que traz amigos para perto e que imprime o rosto de Jesus no coração de outras pessoas. É isso que acontece quando nós somos encontrados por Jesus. Nós somos libertos. Você é liberto, não há mais nenhuma acusação contra você. O tratado de dívida que pesava sobre mim e sobre você, Ele mesmo, Cristo, pegou ele e encravou ele no madeiro e diz, está pago a sua conta. Diz amém se você é uma pessoa livre. E vira para alguém que está perto de você e diz assim, você é liberto. Não há mais nenhuma acusação sobre os filhos de Deus. A liderança espiritual, ou parar alguém de exercer a sua liderança espiritual, é uma poderosíssima arma de Satanás. Porque quando você se vê aquém, quando você se vê de somenos, quando você se vê menos capacitado e deixa de exercer a sua liderança espiritual, seja no âmbito familiar, no seu trabalho, na igreja, segundo a minha definição, você deixa de imprimir a face de Cristo no coração de tantas pessoas, e com isto, Satanás é que ganha. Então hoje, você vai se levantar, sabendo que liberto, você pode exercer a autoridade espiritual que Deus colocou sobre a sua vida. Na sua boca está o nome mais poderoso, porque ele vive no seu coração e o Espírito de Deus está sobre você. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu a carta à igreja em Roma, no 12º capítulo, versículos 1 e 2, e aqui eu vou citar o 2º versículo, quando ele diz assim, não vos conformeis com este mundo. A palavra grega que aparece ali para mundo não é cosmos. Pastor Carlitos citou a mesma palavra aqui. A palavra grega que aparece ali para aquela palavra mundo, é a palavra que melhor seria traduzido na nossa língua hoje, como pensamento
dominante em uma época. Paulo diz assim: não se conformem com este aion, não se conformem com esse status quo, não se conformem com esse pensamento dominante, não se conformem com essa maneira de ver a vida, porque se vocês quiserem experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, vocês precisam sofrer uma renovação da vossa mente. E ao renovar a sua mente, entendendo que você é liberto, você está indo na contramão do mundo. Irmãos, as nossas igrejas, todas elas, estão cheias de pessoas que levantam as mãos e adoram a Deus com a beleza que nós fizemos aqui agora há pouco, mas que daqui a pouco se sentem culpadas por não terem conseguido, se sentem culpadas por terem errado, por terem feito, falado, pensado, ido em algum lugar que não deveriam ter feito, se sentem inadequados. E hoje eu vim aqui para dizer para você que você é livre. Você é livre, inclusive, para levantar a cabeça depois dos seus erros. Você é livre para bater a poeira da sua roupa e dizer: em nome de Cristo Jesus eu recomeço. E eu recomeço para que Ele me use como um líder espiritual que vai imprimir no coração de milhares e milhares o rosto de Jesus de Nazaré. Mas acontece mais uma coisa, quando o Espírito começa a reorganizar o nosso mundo interior. Primeiro, Ele nos liberta, está no versículo de número 8. Segundo, Ele nos ajuda a reorganizar a partir do nosso interior o mundo exterior. Veja, esse homem, depois você volte no texto, eu estou indo mais rápido por causa do tempo que eu tenho. Esse homem estava sem roupa, esse homem era irado, esse homem tinha uma força descomunal. Esse homem ninguém podia com ele, ele vivia numa região que só a região, o lugar, a geografia que ele estava, metia medo nas pessoas. Ele estava entre os sepulcros, ele estava no lugar de morte, ele estava no lugar de sujeira, ele estava no lugar de medo, ele estava no lugar de escuridão. Só que depois do encontro libertador com Jesus de Nazaré, nós encontramos esse homem vestido, nós encontramos este homem em perfeito juízo, em paz consigo mesmo, e agora a habilidade de promover paz entre as pessoas, porque ele era violento, agressivo. Nós vemos um homem com relacionamentos restabelecidos. Provavelmente, eu digo sempre onde eu prego, eu gosto de pensar a Bíblia, eu gosto de ver a Bíblia assim passando diante dos meus olhos, sem forçar nenhum texto. Eu imagino que esse homem, o texto diz algumas coisas dele, né? Mas eu imagino assim, esse homem casado, com filhos. Os filhos perguntavam em casa: mãe, cadê o pai? E a mãe inventava sempre uma desculpa, fazendo aquilo que as mães fazem, tentando ajudar, trazer paz. Ela falava: o pai está em tal lugar, ou alguma coisa para ver se os meninos não davam de cara com aquela realidade. Aquele homem era a conversa na cidade. Por onde as pessoas passavam, dizia: você sabe de fulano, está lá no meio dos sepulcros, nu, agressivo, violento. Eu fico imaginando, aquele homem anteriormente tinha relacionamentos na cidade, e agora ele é um pária, ele é uma pessoa periférica, ele está de fora. Mas depois que Cristo vem, os relacionamentos são restabelecidos, esse homem é enviado para sua casa de novo. Eu imagino ele chegando em casa, sua esposa vendo, entre o medo e a surpresa. O medo porque ela conhecia do que ele era capaz de fazer. A surpresa de vê-lo chegando agora não nu, não sujo, mas agora um homem limpo, vestido, voltando para casa, com palavras diferentes. Tudo isso, queridos, é o que o Espírito de Deus faz no nosso mundo exterior, quando o nosso mundo interior entra em ordem. Não adianta você tentar regular o seu mundo exterior, ser o mais educado possível. Deixa eu te explicar uma coisa. Existe dentro de nós duas naturezas. A Bíblia diz isso claramente, os teólogos aqui presentes sabem disso. Nós temos uma natureza que é fruto da herança adâmica, nós temos uma natureza pecaminosa. Na igreja que eu sou pastor, eu brinco assim: olha para a pessoa que está do seu lado, se você quiser acompanhar a brincadeira, vira para a pessoa que está do seu lado agora e diz assim: dentro de você tem um monstro. Pode dizer, porque é recíproco, tem alguém dizendo para você: dentro de você tem um monstro. E vocês querem ver eu mostrar o monstro para vocês? Muito simples. Vocês estão aí com essa carinha de crentes, todo mundo aqui, ó, cantando Kumbaya juntos, estamos aqui. Pensa num lugar celestial.
deixa quem está do seu lado fazer uma coisa que te contraria. Ah lá, a irmã já deu até um sacolejão assim. Basta... Não, você quer ver? Se atravessar alguém em pé na sua frente, pisar no seu pé. Você fala assim, ai misericórdia. O crente, aí, ai misericórdia sai pela boca, mas por dentro é pip, pip, pip. Tem um monstro aí dentro, queridos. E esse monstro, deixa eu te dar uma novidade. Esse monstro não sai com quantidade de culto, com quantidade de dinheiro, com rezas, com penitências, com novenas, com campanhas. Esse monstro vai ficar aí dentro de você e aqui dentro de mim, até o dia em que nós tivermos esse corpo transformados, ok? Essa é a primeira realidade. Mas tem uma realidade que foi implantada em nós, que é a natureza de Cristo. Então você tem uma natureza pecaminosa dentro de você, mas você tem a natureza de Cristo que foi implantada, enxertada em você e em mim, o dia que Ele entrou e habitou no nosso coração. E maior é aquele que está em nós do que aquele que opera no mundo. Portanto, a nossa natureza carnal deve ser mortificada dia a dia, para que a natureza espiritual cresça e o reflexo da nossa vida seja esta e não a outra. Amém? Então, quando você tenta organizar o seu mundo exterior por força de elementos de coaching, de terapia positivista, onde você diz, eu posso. Gente, quem não já fez isso aqui, pelo amor de Deus? Quem não já disse assim, por exemplo, não vou xingar, não vou, no trânsito, não vou ficar bravo, pode me cortar, pode fazer, não vou xingar. Quando você vê, você está com o vidro aberto, a boca para fora, desse tamanho, gritando com as pessoas, você está tentando organizar o seu mundo exterior sem cuidar do seu mundo interior. O seu mundo interior em caos jamais promoverá um mundo exterior pacífico, porque tudo que nós vemos é parte de uma dessas naturezas. Ou você alimenta a natureza pecaminosa e ela vai mostrar os seus tentáculos, ou você faz crescer a sua natureza espiritual e a face de Cristo será percebida em você. Eu vejo casais, eu sou conselheiro, casais que sentam para conversar comigo, que faltam um pouco esguelar um ao outro, enforcar um ao outro. Casais que não conseguem tratar de problemas usando os conceitos do Evangelho e não os achômetros de um ou de outro. Amigos que não discutem problemas baseado naquilo que habita neles, que é o Espírito Santo de Deus, mas aquilo que habita neles, que é a ira, que é o ódio, que é a discórdia. Então o seu mundo exterior vai ser sempre um reflexo do seu mundo interior. Se você deixa, como esse homem, foi liberto, saiu, expulsou-se dele aquela legião de demônios, apareceu uma nova criatura, apareceu um novo homem, agora capaz de se relacionar socialmente, agora capaz de voltar para casa, abraçar sua esposa, agora capaz de perdoar, agora capaz de amar. Quantos de vocês aqui carregam, e talvez até de forma verdadeira, dores profundas de alguém que te feriu e você não consegue perdoar? Meu irmão, minha irmã, você ainda precisa de uma libertação. A libertação de, no meio da sua dor. Harry Nouwen, ele diz isso no seu livro muito antes de que eu vou dizer para vocês, nós somos os curadores feridos. Nós somos aquele que coloca a dor na sua capanga e vai ajudar outros. Nós somos aquele que põe unguento na sua ferida e enquanto ela está sangrando, nós vamos curar a ferida de outros. Mas por que fazemos isso? Porque nós temos uma relação tão profunda com Deus, que isso permite que o olhar de misericórdia que temos por nós mesmos, seja também estendido a outros. De igual maneira, nós amamos, porque Deus nos ensinou o que é amar. Você nunca vai conseguir amar de forma verdadeira, se o seu mundo interior não tiver recebido uma dose de amor. E por último, o que nós vemos nesse homem, meu terceiro princípio para vocês, é que a partir, presta bem atenção nisso, a partir dessa organização do nosso mundo interior, nós só por causa disso, conseguimos abraçar novos valores. Você conhece algum crente que a vida dele cresce igual raiz, só para baixo? Ou gente que você diz que é cristã, que diz para você que é cristã há décadas, e é a mesma pessoa, você não vê nele ou nela mudança na forma do seu comportamento,
E eu não estou pregando aqui nada de comportamental, aliás, eu estou indo contra essa ideia de que por força do comportamento você se tornará mais parecido com Jesus. Ninguém aqui consegue, porque a força da lei que opera em nós é maior do que qualquer um de nós que está aqui. Maldito sou eu por causa disso, quem me livrará do corpo desta morte? Louvado seja Deus. O que é que Paulo disse? Por Cristo Jesus nosso Senhor. Porque a nossa libertação veio daquela cruz, quando ele fala a seguinte palavra: tetelestai, está pago. Palavra que significa o seguinte, eu não sei se você também conhece: quando um criminoso, quando um delinquente, quando uma pessoa que cometia algum delito, algum erro, ele era preso, vinha-se o escrivão de justiça ou a outra pessoa designada, a pessoa estava presa, ele vinha e pregava um papel, um pedaço de couro na porta da cela, e ali estava escrito os delitos daquela pessoa que estava preso. Quando aquela pessoa cumpria a pena e ele ia ser solto, alguém vinha e escrevia por cima: tetelestai, foi pago, cumpriu. Olha que coisa linda. O tratado de dívida que pesava sobre mim, sobre você, tinha escrito lá todas as minhas mazelas, tinha escrito lá todos os meus erros, tinha escrito lá todas as coisas que eu não consigo, tinha escrito lá todas as coisas que me envergonham, tinha escrito lá todas as coisas que o só mencionar faz vergonha. Mas o dia que Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário, ele olhou para mim e olhou para você e disse: Manuel, está pago. Aleluia, queridos. Você pode dar um glória a Deus por isso? Está pago. Não há mais esse tratado de dívida, não há mais esse peso. Então nós somos agora habilitados a abraçar novos valores, o que fará com que o nosso mundo exterior seja agora o reflexo de uma natureza nova que habita em nós. Veja o versículo 20. Então aquele homem se foi. Por que ele se foi? Deixa eu só narrar o texto para vocês um pouquinho. Porque logo depois de ter sido liberto, abraçar novos valores, ele veio para Cristo e ele queria seguir a Jesus. E esse texto eu escolhi para a nossa reflexão sobre liderança espiritual por causa de uma palavra que aparece aqui nesse versículo. Ele procurou Jesus, ele queria seguir Jesus, ele queria abraçar esse novo valor agora de estar com Jesus. Mas é o crente que quando se converte, de quando descobre que é liberto, com o coração em chamas, com a alma cheia de louvor a Deus, com o peito vibrando mais forte, o coração batendo forte, os olhos apaixonados, quer abandonar tudo, quer viver só para Cristo. Aí Jesus disse assim para ele: não, volta para a tua casa. Veja o versículo 20 aí, eu vou falar nas minhas palavras. Volta para a sua casa, vai pregar o que aconteceu com você, ou essa novidade em Decápolis. Não fala isso assim no seu, né? Tem muita gente que acha que Decápolis era uma cidade. Não, Decápolis, todas as vezes que você lê na Bíblia, Decápolis se refere a uma província, a um conjunto de 10 cidades que estavam debaixo do Império Romano. Então o que agora vai acontecer com esse homem? Veja, olha que coisa linda. Aquele que era aprisionado vai colocar outros em liberdade. Aquele que era imundo vai ajudar a lavar outros. Aquele que vivia nas trevas vai trazer luz. Aquele que não tinha relacionamentos vai gerar relacionamentos, não somente na sua casa, no meio da sua família, mas agora em 10 cidades, para a honra e para a glória de Deus. Jesus disse para ele: vai, começa a anunciar em Decápolis. E ele foi e começou a anunciar tudo que Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Esse homem estava exercendo a sua liderança espiritual. Minha pergunta para você nesses últimos minutos o que é que te impede de exercer essa liderança espiritual? Eu sou pastor há quase 30 anos, eu me preparei academicamente em tudo o que poderia se preparar para poder ser pastor, e eu confesso para vocês, não teve um seminário que me ensinou a ser pastor, não teve um seminário, não teve um curso que me ensinou a ser pastor, porque o seminário te ensina a destrinchar os textos bíblicos, a aprender as técnicas que você precisa para estudar a palavra de Deus e até para ser eficiente no que faz. Mas não há seminário que ensina sobre relações,
sobre como lidar com pessoas, sobre como interferir na vida de pessoas que se veem de forma totalmente diferente do Evangelho. Os diversos problemas ministeriais que eu passei, pessoais, não teve matéria no seminário que abordasse isso. Eu não conheço um seminário que tem uma matéria chamada Problemas da Vida. Situações que a gente enfrenta com crente, que crente enfrenta com pastores. Mas eu posso dizer para você uma coisa, que o que nos dá habilidade de exercer liderança espiritual, e o preparo é importante, amém? Você vai se preparar dentro da sua área de atuação o melhor que você puder, para que você desenvolva melhor o seu papel. Mas uma coisa que faz com que as pessoas deixem de exercer liderança espiritual é o fato de não entenderem que são libertos. Eu garanto, queridos, se nós fizéssemos uma pesquisa aqui, e ela fosse secreta, e a pergunta fosse o seguinte: você tem certeza que você é salvo? Eu tenho certeza que muitos responderiam que sim. Eu tenho certeza que muitos responderiam: sei não, hoje aconteceu um negócio, não sei. Eu tenho certeza que muitos responderiam a seguinte frase: Deus é que sabe, com aquela cara de que é muito espiritual. E eu sei que alguns talvez responderiam até que não. O que nos impede de exercer liderança espiritual não é o fato de sabermos quais são os trends do momento, qual é o movimento da vida, o que devemos fazer. Nenhum de nós sabe tudo. Aliás, nós continuamos aprendendo, o sábio aprende com outros. Não é isso. Muitas vezes eu vejo as pessoas procurando todas as ferramentas para se tornarem bons líderes, enquanto seu mundo interior está em caos. E o reflexo dessa liderança será sempre esta. Será uma pessoa que, ao invés de trazer paz, gera caos. Por que você não exerce a sua liderança espiritual? Pastores que estão aqui, que perderam o brilho, que perderam a paixão, por causa de N razões, e eu sei que algumas delas são verdadeiras. Mas o ponto de partida disso tudo é que nós não deixamos com que o Espírito de Deus viesse colocar em ordem o nosso mundo interior, para que o nosso mundo exterior pudesse ser um reflexo disso. Você está ferido, você pode exercer liderança espiritual curando feridas de outros, amém? Você precisa de um unguento sobre você, você pode colocar um unguento nos outros. Você não sabe muito bem para onde ir ou o que fazer na sua vida, mas Deus pode te usar como uma bússola na vida de pessoas. Então eu tenho 3 minutos e eu quero perguntar a você assim, bem na bucha, na seca. Quem aqui hoje quer renovar os seus votos de ser um líder espiritual, segundo a vontade de Deus? Fica de pé para mim na presença do Senhor, para nós orarmos. E você vai ficar de pé com uma consciência. Você vai olhar para você, para o seu interior hoje. Você vai olhar para o seu coração. Você vai fazer a seguinte pergunta: meu mundo interior está em ordem? Meu mundo interior está organizado pelo Espírito de Deus para que o meu mundo exterior reflita isso? Se não, vamos fazer a seguinte oração. Põe a mão no seu coração, querido, e ora comigo agora nessa tarde. Senhor Jesus, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor. Pai, contempla todas essas pessoas de mãos levantadas, contempla esses irmãos e irmãs de pé, dizendo: Senhor, meu mundo exterior está um caos, mas isso não é porque eu não tenho o pai correto, a mãe correta, o emprego correto, eu não ganho tanto certo. Não, Senhor, é porque o meu mundo interior está em desordem. E agora eu não oro para o Senhor melhorar o meu patrão, eu não oro para o Senhor mudar meu relacionamento conjugal, eu não oro para o Senhor trazer uma pessoa assim ou daquela outra maneira na minha vida, para que eu tenha um namorado ou uma namorada, para que eu me case ou fique solteiro. Não, Senhor. Eu quero orar para que o teu Espírito expulse do meu coração toda essa sombra demoníaca que me vem dizer que eu não sou liberto o suficiente para ser o líder espiritual que o Senhor quer que eu seja. Em nome de Jesus, Pai, nós reconsagramos ao Senhor a nossa vida. Nós reconsagramos tudo que nós somos, inclusive as nossas fragilidades, as nossas incertezas, as nossas questões, todas elas nós reconsagramos ao Senhor, porque nós temos absoluta convicção de uma coisa: quando nós formos andar, nós vamos ouvir aqui no ouvido aquela voz, como o profeta disse: vocês ouvirão uma voz dizendo: esse é o caminho, andai por ele. Senhor Jesus, abençoa essas pessoas, que dessa igreja, desse encontro, dessa conferência, nasça um exército de líderes espirituais, que mães, pais, amigos, irmãos, empresários, pastores, missionários, líderes,
Comecem a partir de hoje, a partir desta conferência, exercer ao máximo e ao potencial maior a sua liderança espiritual, porque o Senhor nos libertou para isso. Oramos em nome de Jesus. Você diz amém, querido? Muito obrigado pelo tempo. Deus abençoe vocês.